Boa noite, pessoal. Eu quero começar a apresentar aí os temas, os conceitos básicos da filosofia. Era primeiro apresentar esse mês, não foi possível, mas eu irei fazer uma rápida análise. Temos aí três conceitos básicos e dois conceitos importantes que vai condenar com outros conceitos ferreirianos. Por exemplo, o conceito de ato, como todos sabem aqui, é aquilo que assume cuididade aí fora. A ordem criacional é ato. Mas tudo que é ato é uma potência. Como sabemos, a criação não para, a criação continua. O Criador, um primordial, não para, continua. Claro, isso não nega o princípio da onisciência e onipotência divina, mesmo a criação não parando e o Criador continuando criando, ele esgota as coisas que existem aí. Ou seja, não existe nenhuma ocultação, não há o conhecer e desconhecer no um primordial, no Pai, em Yahvé. Mas isso não significa que ele parou de criar, ele continua criando. Então tudo que é ato enquanto potência. Então a criação continua assumindo novas existências. Esse conceito de ato e potência que vai possuir um grande peso na filosofia clássica, pré-socrática também, mas de modo mais pesado na filosofia clássica, né, chamada filosofia clássica, há também um conceito importante que é o conceito de privação, que é análoga ao conceito de nada relativo do mar, o princípio da ausência. Sabemos que platonicamente o mundo, que ele chamava de mundo das sombras, o mundo cavernoso, o mundo sensível, ele é imperfeito enquanto privação. Nada na realidade assumiu uma perfeitabilidade absoluta enquanto ato puro somente o Criador. Então isso significa que Platão está correto e isso não entra em contradição com a ordem criacional que o cristianismo, seja de vertente católica ou protestante, né, ou ortodoxa, propagou e propaga. Então, o conceito de ato, aquilo que é, o conceito de potência, o devir. O conceito de potência ele pode ser percebido platonicamente no maior e no menor. O alto grau é a crescência, o crescer com. O menor grau é o decrescente, ou decrescer com. Se a gente observar qualquer objeto enquanto ato aqui e decrescer enquanto potência retrocipante para trás, nós vamos fazer uma análise meontológica, porque só é possível falar em meontologia em retrocipação na coisa. A tradição budista, por exemplo, oriental, né, tende a olhar para o conceito, vamos dizer, de não ser, fazendo uma meditação, a busca pelo nirvana, ou seja, esvaziar de si mesmo. Isso também reverbera na lógica cristã. Esvaziar de si mesmo para ser preenchido por Deus. Isso é bem forte na tradição budista. Então, conceito de ato, conceito de potência e conceito de privação são conceitos aí importantíssimos para a gente entender a filosofia. Outros conceitos importantes é o conceito de acidente e propriedade. Eu vejo muita gente cometendo esse erro, achando que acidente é uma propriedade ou propriedade é um acidente. Acidente, para usar o ferramental ferreiriano, acidente é sempre predisponente, é sempre externo à coisa. Por exemplo, eu posso observar meu cachorro. Meu cachorro ele tem uma cor branca e preta, possui esse colorido. A cor branca e a cor preta é uma propriedade no cachorro, mas o cachorro sentar na minha sala ou sentar no quintal ou deitar no quintal e dormir, isso já é um acidente, porque isso não está no ser somatótico ou somatótico do cachorro, ou seja, é algo predisponente, então é um acidente. O cachorro ele pode estar chovendo agora lá fora e ele pode molhar ou não molhar. É um acidente, a causalidade. Então, os acidentes são sempre predisponentes, são sempre extensos, tende sempre para fora do objeto. Já as propriedades tendem ao objeto. E as propriedades não podem ser confundidas com os modais ontológicos. Os modais ontológicos são as essências, são as formas que fundamentam a coisa. Por exemplo, as leis eternas, ou as categorias aristotélicas, ou, por exemplo, os aspectos modais. Esses são princípios essenciais ontológicos. E
Claro, não há propriedade e acidente sem esses modais ontológicos. Então, eles se distinguem-se em si, cada um possui a sua própria, vamos dizer, a sua própria fundamentação, a sua própria qualidade, vamos dizer assim, né? Mas eles estão correlacionados. Só há acidente porque há propriedade, só há propriedade porque há modais ontológicos. Então, existe essa tripartição que a gente deve observar ao olhar para qualquer objeto. Então, repetindo, acidentes, meu cachorro está aqui, ele pode estar aqui, mas poderia estar ali, sendo molhado. Agora está chovendo aqui onde eu moro. Ele não está sendo molhado, mas ele poderia estar sendo molhado. Isso é um mero acidente. Meu cachorro fugiu para pegar um gato. Meu cachorro não fugiu para pegar um gato. Meu cachorro viu o portão aberto e não saiu. Meu cachorro viu o portão aberto e saiu. São acidentes. E os acidentes, eles são inesgotáveis. Há um exercício que eu peço para os meus alunos fazerem, que é justamente esse. Tente esgotar os acidentes de qualquer coisa que patenteia-se aí na sua frente. É impossível. É impossível. Por isso, filosofar é ação de submissão. Eu me submeto a uma pedra mínima. Se eu pegar uma pedra mínima, eu posso filosofar e observar que filosofar de fato é ação. Eu me submeto à realidade. Claro, a gente usa o nosso ratio para reagir. O princípio da autonomia existe, mas ela não é absoluta, como colocou os filósofos modernos. O sapere aude, ele é relativo, não é absoluto. E eu só posso reagir, eu só posso ousar saber se eu entender a ação de submissão. Coisa que ficou clara para os filósofos medievais e os filósofos gregos, a patrologia, a comunidade primitiva, o profetismo hebraico, a tradição oriental. Todos eles entenderam isso. Todos, da religiosidade, da mitologia e da filosofia e etc. Todos eles entenderam o princípio da ação de submissão, de submeter à realidade. Enfim, então é isso. São conceitos importantíssimos para a filosofia, né? Ato, aquilo que é. Potência, o devir. Esse devir pode ser antecipante e retrocipante. Aí entra o tema do meon. Derivação, tema do nada relativo. A imperfeitabilidade de tudo aquilo que existe. Quando a gente observa uma coisa, ela nunca vai ser perfeita no sentido de ato puro. Por isso tem a tímese parabólica. Comparar aquilo que eu sou agora com aquilo que eu poderia ser enquanto melhor. Então, eu nunca vou atingir a perfeitabilidade, a tímese parabólica do Mário Ferreira dos Santos. Acidentes são sempre predisponentes, ou seja, sempre externos, e propriedades são sempre na coisa. Ou seja, quando eu olho para a cor, eu estou olhando aqui para o fogão, quando eu olho para a cor branca do fogão, aquilo é a propriedade do fogão, não é um mero acidente. Agora ele está mais à esquerda, mais à direita, isso é um acidente. E não há propriedade sem acidente e não há acidente sem propriedade. Um necessita do outro. E também há os modais ontológicos. Os modais ontológicos são as leis eternas, o eidos, que fundamenta a essencialidade de tudo que existe, onticamente falando. Então, é isso. Valeu.